Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo, né, ISS e Simples Nacional. Pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar aí sobre os tributos que estão abrangidos aí dentro do Simples Nacional. Porque muitos acham, tô no Simples, pronto, né? Recolhi lá o documento de arrecadação do Simples, que é aquele documento que eu recolho os tributos dentro do Simples, pronto, não preciso pagar mais nada, né? Todos os tributos em que eu devo estão aí nesse documento de arrecadação. Não, pessoal, não são todos os tributos devidos por uma empresa, todos os tributos possíveis aí no nosso sistema tributário nacional devidos por uma empresa que são recolhidos aí por meio do documento de arrecadação do Simples. Não são todos os tributos que estão dentro do Simples. Então é fundamental a gente saber quais são esses tributos. Quais são esses tributos? E aí, por exclusão, você sabe quais não estão. Então é importante você saber quais são, né? E mesmo esses daí que estão dentro do Simples, tem algumas situações que é necessário recolher o tributo fora do Simples. Então eu vou falar isso com vocês aqui nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Olha isso, tributos apurados no Simples Nacional. Então, isso está no artigo 3º, artigo 13 da Lei Complementar 123. E aí, pessoal, a gente tem o primeiro imposto aqui, é o imposto de renda pessoa jurídica. Não é qualquer imposto de renda, é o imposto de renda da pessoa jurídica. E aí, pessoal, é importante a gente entender as situações relativas ao imposto de renda que está fora do Simples. Então, uma empresa, quando ela tem que pagar o seu IRPJ, uma empresa que está no Simples, ela vai pagar por meio do documento de arrecadação. Tá? Mas se ela contrata um funcionário, e ela tem que reter o imposto de renda lá na fonte desse funcionário. Muitas empresas acham, estou no Simples, não preciso reter o imposto de renda aí do meu funcionário, não preciso recolher para a Receita. Não, pessoal, a empresa do Simples, ela é também responsável por reter na fonte o imposto de renda que é devido pelo funcionário. Porque aí a empresa é uma mera responsável. Ela simplesmente vai reter na fonte do valor que ela vai pagar de salário, de remuneração para o seu funcionário e recolher para a União. Então aí ela vai estar funcionando como responsável e não como contribuinte. Então ela vai continuar normal, tendo que reter o IR na fonte, devido aí pelo seu funcionário e recolhendo para a União Federal. Tá? E aí, uma outra situação em que ela vai recolher o imposto de renda fora do Simples é no caso de ganho de capital. Então, por exemplo, ela tem um imóvel ali contabilizado no ativo imobilizado, o imóvel que ela aluga, tal, e aí tem lá o custo de aquisição, tal, tem toda aquela parte contábil, eu não vou detalhar aqui. E aí ela vende esse imóvel e tem um ganho, um lucro na venda de um ativo imobilizado. E esse lucro ele é tributado pelo imposto de renda, um regimento, um acréscimo patrimonial aí para a empresa. E esse imposto de renda ela paga fora do Simples como se fosse uma empresa normal, tá? Esse imposto de renda aí, devido no ganho de capital, também ela tem que pagar fora do Simples como uma empresa normal. Quando ela vende uma ação também com lucro, isso daí também ela tem que pagar fora do Simples nacional. E aí investimento financeiro, por exemplo, investe em ações e ela recebe ali um rendimento, por exemplo, tem um investimento em renda fixa e tem ali um rendimento que é apurado em um determinado período, esse rendimento ele vai ser tributado fora do Simples Nacional. Ela vai ter o mesmo tratamento como se fosse como se fosse um contribuinte qualquer. Então esse imposto de renda aí ela não vai recolher dentro do Simples Nacional. E aí a gente tem o IPI, O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, se eu tenho aí uma indústria dentro do Simples Nacional, o IPI também vai ser recolhido dentro dessa sistemática, exceto na importação. Na importação, e é importante quando a gente chegou aqui na parte de importação, na importação, todos os tributos que estão dentro do Simples, quando eles incidem na importação, eles são recolhidos fora do Simples Nacional. Então,
Então, quando eu tenho uma empresa que está no Simples, uma ME, uma EPP, que importa alguma mercadoria, ou importa algum serviço, ela vai ter que pagar ali o ISS, PIS/COFINS, importação. Se ela importa uma mercadoria, ela vai ter que pagar o ICMS na importação, vai ter que pagar o IPI na importação. Então, todos esses tributos que normalmente incidem numa importação ou de serviço ou de mercadoria, né, as empresas do Simples, quando elas estiverem como importadoras, elas vão ter que recolher todos esses tributos fora do Simples. Né? Ela não vai recolher isso dentro do Simples Nacional. Ok? Então, e aí a gente tem aí algumas contribuições. Então, a gente tem aqui a contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui a gente não tem, pelo menos, nenhuma exceção. PIS/COFINS, né? PIS/COFINS. E aqui também, né, coloquei na importação, a PIS/COFINS é recolhida por fora. PIS/COFINS, pessoal, é aquela contribuição social para a Seguridade Social que incide sobre a receita ou faturamento. Aqui dentro do Simples Nacional também, né, a apuração é sobre a receita ou faturamento. Só que aqui não há possibilidade de ela ser apurada, né, a PIS e COFINS, pela sistemática não cumulativa. Então, as empresas aqui do Simples Nacional, a gente vai falar mais sobre isso, elas não podem se creditar, elas não apuram nenhum tributo, né, utilizando a sistemática da não cumulatividade, do débito e do crédito. E a gente tem a contribuição previdenciária patronal. Pessoal, né? Então, para as empresas dentro do Simples Nacional, a contribuição previdenciária patronal ela vai ser apurada como qualquer outro tributo. Vai ser apurada por meio da receita bruta. A gente vai ter uma aula própria para tratar sobre a apuração de todos os tributos. Todos os tributos são apurados da mesma forma, né? Por meio de uma alíquota que vai incidir sobre a receita bruta, na venda de mercadorias ou na prestação de serviço. Inclusive a contribuição previdenciária patronal. Porque, como regra geral, né, fora do Simples Nacional, uma empresa ela apura sua contribuição previdenciária patronal por meio da folha de salários. Há uma outra sistemática para algumas empresas, que é a CPRB, que é a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta, mesmo para as empresas fora do Simples, sim. Sim, mas de forma geral, a contribuição previdenciária patronal, que é aquela devida pela empresa, incide sobre a folha de salário. Você vai pegar lá a folha de salários, o valor que você paga de remuneração para os seus funcionários, você aplica ali normalmente 20%, e aí calcula a contribuição previdenciária patronal devida pela empresa. Para uma empresa dentro do Simples Nacional, isso vai ser apurado por meio da receita bruta. Mas isso não acontece para alguns prestadores de serviço, aqueles que estão enquadrados no anexo 4. Né? Depois vocês vão entender melhor o que são esses anexos, qual é a função desses anexos. Então, a gente tem, por exemplo, empresas de construção civil, escritórios de advocacia e aqueles que prestam serviço de vigilância, limpeza e conservação. Esses prestadores de serviço, pessoal, eles recolhem a contribuição previdenciária patronal fora do Simples. Tá? Então, mesmo ali uma empresa, uma construtora que está dentro do Simples, ela vai recolher essa contribuição previdenciária patronal fora do Simples. Ela vai ali pegar a sua folha de salários e calcular a contribuição previdenciária patronal. Mesma coisa, escritório de advocacia, né? Uma empresa aí que presta serviço de vigilância, limpeza ou conservação. Tá bom? E aí a gente tem o ICMS. Né? O ICMS é o imposto aí que incide sobre a circulação de mercadorias e também na prestação de serviço de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Aqui, pessoal, o ICMS, primeiro, na importação também tem que ser pago fora do Simples, como todos os tributos aí, que incidem na importação. E aí a gente tem a questão da substituição tributária e a questão do diferencial de alíquota. Pessoal, quando eu tenho uma empresa que está no Simples e ela produz alguma mercadoria que naquele estado está inserido na sistemática de subção tributária,
ela vai ter que recolher, né, o ICMS-ST, aquele valor do ICMS em que ela está antecipando o valor do imposto relativo aos fatos geradores que ainda vão acontecer. Então ela está aí como responsável tributário, como substituto tributário, aí ela tem que pagar fora do Simples. O seu ICMS próprio, relativo à venda dessa mercadoria que ele produziu, aí ela apura dentro do Simples Nacional, mas o ICMS-ST ela tem que calcular e apurar fora do Simples. Da mesma forma, quando eu tenho uma empresa, né, quando eu tenho uma empresa do Simples Nacional e ela adquire uma mercadoria para consumo ou uma mercadoria para revenda, né? De forma geral ali, independentemente se essa mercadoria é destinada a consumo ou para revenda, para as empresas do Simples, e isso foi chancelado pelo STF, né? As empresas do Simples, né, nessas operações interestaduais, ela tem que pagar o diferencial de alíquota. Né? Então, ao pagar o diferencial de alíquota, ela vai fazer esse recolhimento fora do Simples Nacional, ok? Aqui eu não vou detalhar essa questão, né, do diferencial de alíquota, da substituição tributária, né, porque não é o escopo aqui, né? Então, isso acontece nas aulas de direito tributário, nas aulas da parte geral aí da legislação tributária estadual, em que aí realmente é detalhado esses conceitos, né, de diferencial de alíquota e ICMS-ST. O que é importante aqui é vocês saberem, ó, diferencial de alíquota, né, o ICMS na importação e o ICMS substituição tributária, e aqui independentemente se é uma substituição tributária para frente, para trás, concomitante, o ICMS relativo à substituição tributária vai ser recolhido fora do Simples Nacional. E aí, o último tributo é o ISS. Né? O ISS é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, o ISS também na importação, né? Porque o ISS também incide na importação, tem previsão expressa, né, na Lei Complementar 116. Então, quando tem uma empresa do Simples Nacional importando um serviço, ela tem que pagar o ISS fora do Simples Nacional. E aí, pessoal, quando a legislação municipal prevê uma situação de retenção do ISS na fonte pelo tomador, então aí toda vez que eu tenho um prestador de serviço, ele é do Simples, ele tem que verificar a legislação ali do município, onde é devido o ISS, ele tem que ver se é uma situação em que vai haver responsabilidade tributária do tomador, vai haver retenção do ISS na fonte. Porque aí, nesse caso, é o tomador que vai ter que pagar e ele vai pagar fora do Simples, né? Ele vai pagar por meio de uma guia municipal. E aí, esse prestador, quando ele for fazer sua declaração ali dentro do Simples, declarar a receita que ele auferiu e for pagar o DAS, ele tem que informar, olha, sobre esse valor aqui, houve a retenção na fonte do tomador. E aí, obviamente, que essa parcela não vai ser tributada novamente sobre o ISS, né, pelo ISS, porque então haveria aí uma dupla tributação, ok? Então, pessoal, era isso, né, que eu queria tratar com vocês. A gente traçou aí uma visão geral dos tributos que estão abrangidos pelo Simples e as situações, né, mesmo relativos a esses tributos, que as empresas têm que recolher fora do Simples Nacional. Então era isso que eu queria tratar com vocês. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.